Olá, queridos, um bom dia com muita alegria, um feliz e abençoado domingo a todos, uma boa tarde, boa noite para quem for acompanhar em um outro horário. Que Deus nos dê um domingo de excelência, um domingo maravilhoso e que essa palavra do Senhor para os nossos corações, essa palavra de encorajamento penetre fortemente em nossos corações e nos faça ter a ousadia, a valentia de Davi. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Davi. Davi venceu o gigante Golias, Mas antes de ele vencer Golias, Davi teve que vencer a intimidação, Davi foi lá no campo, no campo de batalha, levar comida para os seus irmãos, que seu pai falou, vai levar o almoço lá, e ele foi. Chegou lá, vendo aqueles soldados, todo mundo com armadura, com lança, com espada, E ali todos naquelas estaturas de soldados, e conversando como um soldado, agindo como um soldado. Davi, um menino franzino, Mas Davi muito valente, corajoso, ousado, determinado. Um menininho corajoso, Davi. Ele entrou ali no meio daqueles soldados, começou a conversar com os soldados, perguntou, Eu não vou falar tudo, vou resumir bem pouquinho, não posso ler, que a palavra que vai alongar demais. Mas Davi perguntou aos soldados o que ganharia, que prêmio ganharia quem vencesse aquele Golias, o gigante. E aí os soldados falaram e ele perguntou para o outro. E ali o irmão de Davi, vendo Davi conversando com os soldados, ficou furioso e falou, o que você está fazendo aqui, Davi? E Davi, ali, aqui, quero saber o que vai ganhar, quem vencer esse gigante, E eu só sei que o irmão de Davi ficou muito irado e falou, o que você está fazendo aqui, Por que você não está cuidando das suas poucas ovelhas, Porque Davi não tinha roupa de soldado, espada de soldado, lança de soldado, mas ele tinha experiência com Deus, Ele sabia o Deus que ele servia. E ele disse, quem é esse incircunciso, que pensa ter algum poder sobre o povo de Deus? E Davi falou ao gigante, você vem a mim com lança, com espada, com tudo, com todas essas coisas, armaduras, lanças, espadas, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Jesus, no nome do Deus do Altíssimo, no nome de quem Davi tinha experiência, Davi já tinha matado leão, urso, Davi tinha experiência e conhecia o poder de Deus. Então Davi foi para cima desse gigante, com toda a autoridade, ousadia, sem armadura, sem espada, sem lança, somente com aquele estilinguinho e com algumas pedrinhas. Davi derrotou o gigante, mas foi no nome do Senhor Jesus. Então Davi, antes de vencer o gigante, teve que vencer a intimidação, Muitas vezes vozes, tem vozes que vêm para nos intimidar, para nos desanimar, para nos fazer enfraquecer. Mas nós que conhecemos o Deus que temos que ser valentes, corajosos, ousados para vencermos a batalha e vencermos o gigante, Vamos para a nossa leitura que fala assim, o título é Caminho com Deus, E aqui em 1 Samuel 17:37 está falando assim, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17:37. Desculpa, querido, o cachorro começou a latir ali, mas eu acho que tá dando para sair o som direitinho ali, A leitura fala assim, a história de Davi não se inicia com sua vitória sobre Golias. Antes disso, no campo, cuidando das ovelhas, ele enfrentou e venceu leões e ursos.
Essas experiências foram fundamentais e Davi as usou para mostrar que Deus havia capacitado para a batalha, mesmo sem ele ser sequer um soldado. Isso nos ensina muito, porque por vezes somos desafiados com as nossas oportunidades e temos a tendência de menosprezar o nosso potencial, pensando não sermos capazes ou experientes, mas o fato é que Deus, assim como foi com Davi, nos capacita dia a dia no processo. Portanto, Deus é quem nos capacita a vencer, pois nossas habilidades e qualidades provêm dele. Percebo que isso era muito claro para Davi e lhe deu coragem e ânimo para saber que venceria a batalha contra o gigante, pois não lutava apenas com as suas forças. É verdade, queridos. Quando nós confiamos nos nossos braços, nas nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer as batalhas, mas quando nós vamos no nome do Senhor Jesus, com Cristo na nossa frente, a gente tem a certeza da vitória. E qual decisão tomar diante das lutas que você está enfrentando? Parar ou enfrentá-las com Deus? Convido você a levantar a cabeça e marchar em direção à vitória, independentemente dos gigantes que têm se levantado. Não caminhe sozinho nessa batalha. Decida hoje mesmo caminhar com Deus, pois Ele o levará a desfrutar de grandes conquistas. Então, queridos, se você não desanimar, se você perseverar, se você for forte, corajoso, valente, ousado, você vai vencer essa batalha, com certeza, queridos. Não desanime, né? A gente tem sim sempre a opção de parar pelo caminho, mas depois teremos que começar do zero novamente. E aí é muito mais difícil, né, queridos? Melhor é prosseguirmos e irmos, nem que seja devagarinho, passo a passo, mas não pararmos, nós caminharmos, enfrentarmos as dificuldades e com certeza a vitória chegará, porque quem vai à nossa frente é o Senhor Jesus, é o nosso Deus o Altíssimo, né? E para Ele não tem batalha perdida, né? As batalhas são ganhas no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então seja sempre valente, ousado, corajoso, determinado. Não deixe que vozes venham te desanimar, intimidações, né, de pessoas, às vezes as pessoas bem próximas, né, como Davi estava sendo intimidado pelo próprio irmão, e às vezes pessoas próximas de nós, né, com palavras tentam nos intimidar, mas não devemos nos intimidar por nada, pois conhecemos e sabemos o Deus que temos e servimos. Amém, queridos? Então seja sempre forte, valente, corajoso e determinado, que o Senhor irá à sua frente e lhe dará a vitória, como deu vitória a Davi contra esse gigante Golias. Amém, queridos? Um beijo grande no coração de vocês, que o Senhor possa, né, falar melhor a cada mente, a cada coração, que o Senhor possa nos encher a cada dia mais de experiências com Ele, né? Davi sabia do Deus que ele estava falando. Davi tinha tido experiências com Deus e ele sabia que se Deus estava à frente, ele venceria, mesmo sem aquelas armas, espadas, lanças, estatura de soldado, armadura de soldado, mas com Deus na frente a gente vence, porque é Ele que nos capacita. Me lembro que quando eu abri meu ateliê, eu abri o ateliê de costura pela fé, e ali eu coloquei uma frase grande assim na frente da tábua de passar, onde toda hora que eu ia passar a roupa do cliente ali, eu lia: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E com aquela frase todos os dias de manhã eu ia e vencia cada dia, e Deus me deu grandes vitórias ali naquele ateliê. E é maravilhoso a gente saber
que quando o Senhor nos capacita, né, nós somos mais que vencedores. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus, meus queridos. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.